Olá, tudo bem? Mais um vídeo sobre resolução de sistemas de inequações do primeiro grau. E agora eu tenho esse sistema aqui. Primeira solução vai ser a solução algébrica. Vou resolver cada uma das inequações separadamente. Então vamos lá. Ó. Pegando essa primeira inequação aqui. 3x menos 1 maior que 5x mais 2. Eu vou passar 5x para o primeiro membro e vou passar menos 1 para o segundo membro. Então vai ficar 3x menos 5x maior do que 2, passa para lá, mais 1. Aqui vai dar menos 2x maior do que 3. Vou dividir os dois lados da minha equação por menos 2. Como eu dividi por um número negativo, a relação de ordem inverte. Então fica x menor, 3 dividido por menos 2. Posso deixar na forma de fração, porque é uma fração irredutível, né? Ou posso dividir. 3 por menos 2 daria menos 1,5. Vamos lá, vou deixar na forma de número então. Menos 1,5. Agora a gente vai resolver essa outra inequação aqui. Então eu tenho 4x mais 3 menor que 7x menos 11. Vou passar 7x para o primeiro membro e 3 para o segundo membro. Então, 4x menos 7x menor do que menos 11 menos 3, tudo bem? 4x menos 7x dá menos 3x. É menor do que menos 11 menos 3 menos 14. Vou dividir os dois lados por menos 3, aqui cancela. Como eu dividi por número negativo, a relação de ordem inverte. Então, x maior é menos dividido por menos dá mais, então vai ficar um número positivo, mas 14 terços é uma fração irredutível. Vou deixar na forma de fração mesmo. X maior que 14 terços. Ok? Então, olha, agora as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Gente, eu não vou nem marcar isso no intervalo para a gente representar. Analisa bem isso aqui que eu acabei de obter. Eu cheguei ao seguinte. Para cá, x tem que ser menor que menos 1,5, ou seja, x tem que ser menor que um número negativo. E aqui eu cheguei que x tem que ser maior do que 14 terços, ou seja, x tem que ser maior do que um número positivo. Como que o mesmo x pode ser ao mesmo tempo menor que um número negativo, ou seja, ele vai ter que ser negativo, e maior que um número positivo, ou seja, vai ter que ser positivo. Não tem jeito de um número ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Então a solução, já vi aqui que a solução é um conjunto vazio, não existe solução, não existe número real que obedeça essas duas regras ao mesmo tempo, tá bom? Olha, e agora nós vamos então à solução desse sistema, pensando na lógica de estudo dos sinais de funções do primeiro grau. Mas para isso eu vou dar uma manipulada aqui nesses termos, tá? Eu vou jogar tudo que está aqui para o primeiro membro e aqui também. Então essa primeira inequação ela vai ficar assim, ó. Na hora que eu jogar 5x para lá, vai ficar 3x menos 5x, que dá menos 2x. Menos 1 já está aqui, na hora que eu jogar o mais 2 para lá, vai ficar menos 2. Então, menos 1 menos 2, menos 3. Isso é maior do que 0. Então, a primeira inequação já está transformada aí. Agora, olha só nesse caso. Eu vou passar o 7x para o primeiro membro, vai ficar 4x menos 7x, que dá menos 3x.
e vou jogar o menos 11 para o primeiro membro também. Vai ficar então 3 mais 11, dá 14. Menor que zero. Então transformei aqui o sisteminha e agora cada uma dessas expressões que estão aqui nos primeiros membros vão se tornar as funções com as quais eu vou trabalhar. Então eu vou chamar essa aqui de f de x. F de x vai ser igual a menos 2x menos 3. E essa aqui eu vou chamar de g de x. G de x é igual a menos 3x mais 14. O que eu quero? Os valores de x para os quais essa função f de x é positiva e, ao mesmo tempo, essa função g de x é negativa. Então, vamos trabalhar simultaneamente fazendo o estudo dos sinais. F de x igual a menos 2x menos 3 e g de x igual a menos 3x mais 14. Vamos pensar nas raízes. Menos b sobre a. Se o b é menos 3, menos b fica 3. 3 dividido por menos 2 dá menos 1,5. Menos 1,5 ou menos 3/2, sem problemas. Pode deixar na forma de fração também. E aqui, menos b sobre a. Se o b é 14, menos b menos 14. Então, menos 14 dividido por menos 3. Isso é uma fração irredutível, mas se eu dividir aqui eu não vou obter um número exato, né? Então eu vou só dividir os sinais e vou deixar na forma de fração. Menos dividido por menos dá mais. Então a raiz nesse caso é 14 terços. Tá? Agora vamos lá fazer o esboço dos gráficos, pensando aqui no eixo x, né? Aquele esqueminha. Função decrescente, então o desenho aí é um pouco parecido. É claro que aqui eu não estou pensando na inclinação exata, mas apenas de maneira geral como que se comportaria isso. Vamos marcar as raízes. Menos 1,5 e aqui 14 terços. Estudo dos sinais. Em f de x, para todos os valores de x que são menores do que a raiz, o gráfico está acima do eixo x. Então a função é positiva. Na raiz a função é nula e para todos os valores de x maiores do que a raiz, o gráfico da função está abaixo do eixo x, então a função tem valores negativos. Em g de x, para todos os valores de x que são menores do que a raiz, o gráfico da função está acima do eixo x, portanto, a função tem valores positivos. Na raiz a função é nula e para todos os valores de x que são que são maiores do que a raiz, né, no caso aqui maiores do que 14 terços à direita, o gráfico ele está abaixo do eixo x. Então a função tem valores negativos. Quais são os valores que me interessam? No primeiro caso, os valores de x, onde a função é positiva. Então, a raiz não entra nesse caso, ok? Bolinha aberta aqui. Ela vai ser positiva para todos os valores de x que são menores que menos 1,5. E aqui? Eu quero os valores de x para os quais essa função seja negativa. São todos os valores de x maiores do que a raiz. Maiores que 14 terços. Mas veja bem, eu quero a interseção disso aqui, né? As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu quero que ao mesmo tempo x seja menor que menos 1,5 e maior que 14 terços. Mas isso é impossível. Por quê? Menos 1,5 é um número negativo. 14 terços é um número positivo.
como que um número vai ser ao mesmo tempo menor que um número negativo e maior que um número positivo? Isso só seria possível se o número fosse ao mesmo tempo positivo e negativo. Isso não tem jeito. Então, a solução não existe. Solução é um conjunto vazio. Ok? Então, resolvi de duas maneiras diferentes. Nas duas encontrei a mesma solução. Obviamente, solução conjunto vazio. Espero que tenha sido útil, que você tenha conseguido compreender, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, até a próxima videoaula com mais alguns assuntos interessantes sobre matemática. Tchau, tchau!